vocês? Aqui é o Efraim e estamos em mais um vídeo. Muito bom, muito bom. Obrigado por você estar assistindo. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é o tal do RAG, tá? Então, só para recapitular com vocês, nós falamos sobre LLM já, como as inteligências artificiais elas funcionam. Falamos um pouquinho sobre agentes de inteligência artificial, que é um complemento das LLMs. E agora a gente vai falar sobre uma ferramenta que tanto as LLMs quanto os agentes utilizam para serem mais inteligentes, vamos dizer assim. É um ponto bem importante que eu gosto de alertar vocês, é que a LLM ela é treinada com dados, certo? E esses treinamentos fazem com que ela tenha capacidades e consiga responder, né, ou pelo menos calcular qual a próxima palavra que mais faz sentido. Então, quanto mais elas são treinadas, melhor é a resposta da LLM, tá? Mas tem uma outra forma de treinar essas inteligências artificiais no mercado, que é utilizando essa ferramenta chamada de RAG, Retrieve Argument Generator. O termo em inglês pouco importa, mas o ponto é, basicamente, essa é uma ferramenta de dar conhecimento ou dar mais informação para a inteligência artificial executar da melhor forma, tá? Então, hoje a gente vai dar um mergulho nisso e você vai começar a entender como as empresas estão utilizando a inteligência artificial para te responder dúvidas relacionadas a um documento ou a uma informação que não está pública no mercado, tá bom? O termo RAG, ele vem de gerar e de recuperar. Então, uma RAG, o conceito, a RAG, basicamente é uma forma de que eu consiga recuperar informação e gerar uma resposta adequada com base naquela informação. Isso é uma RAG. Tá? Então, esses são os dois componentes muito presentes, né, dentro dessa tecnologia. E ao longo do vídeo eu vou mostrar para vocês como isso funciona por completo. Tá? Então, quais são os passos de uma RAG? Primeira coisa, tudo começa por uma pergunta do usuário. Então, o usuário vai dar um input ou vai fazer um questionamento para uma inteligência artificial ou até mesmo para um sistema normal. Eu preciso pegar esta pergunta, eu preciso traduzir essa pergunta de uma forma que a máquina entenda. No módulo seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre essa transformação. Tá? Então, depois que eu transformei isso num dado que a máquina entenda, eu vou avaliar dentro do meu banco de dados todas as possibilidades que eu tenho que são mais próximas daquela pergunta, ou seja, o contexto do que eu tenho armazenado faz sentido com aquela pergunta. Então, eu faço uma filtragem e uma priorização desse dado. Tá? Depois, eu recupero esses dados do meu banco, eu faço um range, né? Eu consigo pegar uma, duas ou três pedaços de textos desse documento, devolvo isso como resposta, ou se a gente estiver usando algo mais sofisticado, eu devolvo para uma inteligência artificial esse texto, e aí a inteligência artificial, com textos que fazem sentido para responder mais a pergunta do usuário, vai montar uma resposta para o usuário aderente. Tá? E aí, obviamente, o usuário recebe esta resposta e, em alguns sistemas mais sofisticados, ele vai fazer uma avaliação, se essa resposta atendeu ou não as expectativas daquela pergunta. Tá? Então, só para recapitular, tudo começa por um input, né, que é uma pergunta de alguém. Essa pergunta ela é traduzida de uma forma que a máquina consiga entender. Essa pergunta da máquina bate numa base de dados, né, num conjunto de pedaços desse texto, faz uma comparação de ver quais textos fazem sentido para aquele contexto, retorna esses textos de volta, né, para o cliente ou para uma inteligência artificial, e aí ela formula a resposta com base nesses textos. Então, perceba que nesse processo eu não estou pegando nenhum dado que não esteja fora desse documento. Então, dados sensíveis, por exemplo, é uma boa abordagem para utilizar. Então, eu pego esses dados de uma base de dados já existentes. Então, imagine que dentro da sua empresa ou dentro do seu negócio você tem informações que eu posso utilizar sem um vazamento, sem colocar isso em site nenhum, e mesmo assim a IA consegue responder para você. Tá? Então, esse é o processo. E como ela busca a informação?
Para eu explicar como ela busca informação, talvez eu tenha um passo um pouco mais maçante. Tem uma tecnologia que é chamada de embeddings. É a forma como que eu pego um texto e traduzo ele de uma forma que a máquina consiga entender. Como isso funciona? Basicamente, eu transformo esse texto em números e esses números é aonde eu faço a comparação de outros pedaços de textos que têm números semelhantes. E aí eu retorno esses números semelhantes. Então, imagina assim, ó. Imagina que eu pego uma palavra, por exemplo, pessoa, ele se traduz no número 2. Quando eu pego, por exemplo, a palavra homem, ele vai traduzir no número, por exemplo, 1. Então, 1 é muito próximo de 2. Se eu pegar um dado, por exemplo, cadeira, que aí já é um outro tipo de comparação, não está dentro do ser humano, vamos dizer assim, ele vai retornar um número maior, por exemplo, 5. Tá? Então, quando eu faço um embeddings, eu coloco números para os textos. Esta é a funcionalidade do embeddings. Então, antes de eu salvar a minha base de dados em texto, porque a comparação de texto é um pouco mais complexo para a computação, eu traduzo esse texto em números. Este processo de traduzir textos em números é chamado de embeddings. Tá bom? Então, aqui eu trouxe um exemplo bem importante aqui para vocês. Imagina que eu quero traduzir a palavra gato. E esses números, eles não são aleatórios, tá? Esses números, imagina que são diversos tipos de características que podem ser, por exemplo, a cor, formato, quantidade de pernas, estilos, ações. Então, imagina que eu tenho uma série de atributos, uma série de valores. E na hora que eu venho com uma palavra, eu vou classificando de 0 a 1 o quão próximo desse atributo essa palavra está. Essa palavra está 0,8, ou seja, está muito próximo desse atributo. Então, basicamente, ele tem esse atributo. E aí eu vou fazendo isso me quebra em um monte de texto para eu comparar. Então, quando eu falo de buscar informação no banco, imagina que eu pego o teu PDF ou o seu documento, quebro ele em pedaços de textos um pouco menores e pego este texto e coloco ele em números para serem comparados. Então, quando eu falo que eu vou lá no seu documento e busco informações que fazem sentido com aquela palavra, basicamente eu pego aquele pergunta sua, traduzo em números também, avalio quais números estão mais próximos do que eu gerei e aí eu retorno os textos que mais fazem sentido para essa pergunta. Este processo de embeddings, de retornar esse texto, essa tecnologia como um todo é considerado a RAG. Tá? Tem várias formas de fazer RAG, essa é a mais famosa. É quando eu salvo informações em formas numéricas e recupero essas informações com base em comparações numéricas também. Tá? E como aplicar a RAG no dia a dia? Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? A RAG está sendo muito utilizada para chatbots. Então, muitas das vezes você tem um conteúdo, você quer traduzir esse conteúdo para ser utilizada com a inteligência artificial. Então, eu utilizo desse mecanismo para fazer com que o seu chatbot responda da melhor forma, tá? Junto com a IA. Vou dar um exemplo aqui da própria Fale. Imagina que eu peguei um cardápio, traduzo isso em números e agora toda vez que a pessoa pede o cardápio ou pergunta algo, eu vou e avalio os números que mais fazem sentido e retorno as informações que mais fazem sentido, por exemplo, tá bom? Outra aplicação muito importante é a parte de pesquisas acadêmicas. Então, imagine que eu posso pegar todos os artigos, colocar eles em formas de números e colocar dentro de um banco. E toda vez que eu faço uma pergunta, eu trago aqueles artigos que têm algo relacionado àquela pergunta. Então, é uma aplicação extremamente útil e ele é muito usado para histórico. Tá? Por que histórico? Porque quando eu salvo números ao invés de texto, isso é mais fácil para manusear para a máquina. Então, quando eu salvo o histórico de forma numérica, eu consigo consultar, ou toda vez que eu executar algo, eu pego execuções anteriores que fazem sentido com aquela execução, até para eu comparar se está boa ou não minha resposta. Então, são aplicações muito importantes
da tecnologia RAG. Bom, benefícios, né? Como eu estou armazenando isso de forma numérica, eu posso ter N texto dentro de um banco. Então, eu não tenho tanto limite. Eu posso tirar esse texto e colocar a hora que eu quiser. Então, ele é muito rápido para manusear e é de baixa complexidade. Basta eu ter um acesso ali ao ChatGPT ou outras informações, tá? Ele é fácil de implantar, então eu tenho uma flexibilidade muito boa e ele é extremamente eficiente. Então, ele resolve as dores ali dos clientes, tá bom? Isso é muito importante também. Bom, o que mais? Qual que é o futuro dessa tecnologia? Essa tecnologia ela vai ser usada muito para... Bom, e qual vai ser o futuro dessa tecnologia? Bom, a RAG ela vai ser extremamente importante porque os dados da internet, que é utilizado para as inteligências artificiais, ele está acabando, né? Os dados, segundo eles, né, pouco enviesados e assim por diante, ele está acabando. Então já tem modelos gigantescos com quase todo o volume de dados da internet. E a RAG é uma forma de eu ter mais dados lá dentro, por exemplo, dados específicos de companhia. E é uma forma de deixar a inteligência artificial cada vez mais inteligente. Eu acredito que a RAG é uma das tecnologias-chave para fazer a inteligência artificial dar um salto ali de qualidade para os projetos que estão sendo desenvolvidos. E além disso, a RAG para histórico vai ser extremamente eficiente também. Então, eu acho que é uma tecnologia de muita aplicação e vai ser muito explorada no ano de 2025. Ela é uma tecnologia bem acessível, então acredito que esses bancos vetoriais que a gente precisa, esses bancos que armazenam esses números, eles vão ser cada vez mais baratos, então vai ser bem acessíveis. E a forma de eu consultar e de dar números aos textos, acredito que vai ser também uma área de estudo muito grande para 2025, até porque essa é a forma de eu interpretar direito o texto dessa tecnologia. Então, quanto melhor eu traduzir isso em número e quanto melhor esses números forem mais assertivos para comparação, melhor será a resposta do meu sistema e da minha inteligência artificial. Bom, gente, tentei fazer um conteúdo mais consolidado, mas bem profundo para que vocês possam estudar no final de semana. E caso vocês tenham gostado, assinem o canal e compartilhem esse conteúdo com mais pessoas e me dê feedbacks para que eu possa melhorar nos demais vídeos. E não se esqueça, a Fale Comigo está aqui para simplificar o dia a dia de empresas no WhatsApp. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre nossos produtos, é só entrar no site Fale Comigo.